Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fato Jurídico, uma parceria do Fato Jurídico com a Rede Smart de Comunicação. E hoje nós estamos com um convidado sensacional, o Dr. César Yuji Matsui. Nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para a advocacia que atua na área da família, na área de inventários, enfim, divórcio e inventário em cartório com filhos menores. Seja muito bem-vindo, Dr. César. Olá, muito obrigado pelo convite, doutor Targino, doutora Dalila, muito obrigado pelo convite. A satisfação é nossa. Doutora Dalila, nossa debatedora oficial, também está com a gente aqui hoje no Fato Jurídico. Seja muito bem-vinda, doutora Dalila. Obrigada, doutor Targino. Obrigada pela presença do doutor César. Creio que hoje vamos ter uma tarde aí de conhecimentos aí na área de direito de família com o doutor César. Olha, é um tema polêmico, eu acredito, hein? Não é a minha área de atuação, mas divórcio e inventário em cartório com filhos menores. Contextualiza a gente, por gentileza, doutor César, como que é isso? De onde vem essa história aqui? Vamos lá. Claro. Bom, de início, é importante a gente destacar que desde 2007 é possível realizar o divórcio em cartório ou mesmo a separação extrajudicial. Ocorre que depois de 2010, com o advento da emenda constitucional número 66, passou a ser permitido o divórcio direto, sem a necessidade da separação prévia, o que simplificou demais o processo de divórcio. Em 2015, com o novo Código de Processo Civil, o artigo 733 ratificou essa possibilidade de divórcio em cartório, desde que não houvessem filhos menores ou incapazes, havesse consenso, obviamente, com relação ao divórcio, e não houvesse litígio com a divisão dos bens, né? E mais recentemente, agora, no mês de agosto de 2024, o CNJ ele editou uma resolução 571 que possibilita que as partes façam um divórcio em cartório, mesmo com a existência de filhos menores. Mas tem um porém. As questões relativas à guarda, visitas e alimento aos filhos têm que ser previamente discutido em juízo. Essas questões devem previamente passar pelo crivo da justiça, né, para que o divórcio seja realizado em cartório com filhos menores. Entendi. Então, há a possibilidade, mas há uma trava ao mesmo tempo, né? Facilita por um lado, mas ainda bem, né, que existe a trava. Porque... em que pese a boa vontade do CNJ de simplificar o processo, o que nós temos percebido na prática é que é uma medida inócua. Por quê? Se as partes já têm um consenso com relação ao divórcio, com relação aos filhos, não haveria necessidade de fazer o divórcio em 2 atos, primeiro judicial e depois extrajudicial. Tudo poderia ser feito única e exclusivamente judicial, né? Se já há esse consenso, não haveria essa necessidade de postergar ou mesmo dividir o divórcio em 2 partes. Até porque não desafoga, né? Não desafoga. Não desafogou. Não desafoga. Doutora Dalila, o que a senhora nos diz a respeito dessa situação? O que a senhora entende sobre isso? Qual o teu posicionamento aí? Então, muitas famílias... É de se entender, né, que muitas famílias elas buscam resolver seus conflitos de uma forma mais rápida, né, quer se livrar do problema quanto antes, né? Aí muitas vezes tem casos que a pessoa quer se livrar tanto de um casamento que fala assim, não, deixa ela ficar com tudo. Fica com tudo, eu pago a pensão, aí depois ele abre mão de bens, abre mão de tudo, e aí entra o outro conflito, né? Que aí vem a ação de alimentos, e aí, ou revisão de alimentos que seja, e eu falei assim, mas eu dei uma parte dos bens. Então, assim, resolver o litígio com rapidez, né? Igual vamos fazer em cartório e tudo mais. Mesmo em cartório, tem que ter um bom senso aí de ter um pouco de calma, né? De ter acompanhamento do advogado, né? Aí vale aquela questão de ter um advogado dos 2 lados, não ter um advogado, doutor, não sei o que o doutor entende, mas eu acredito que tem que ter 2 advogados das 2 partes, um só advogado. Se for consensual, as 2 partes podem estar assistidas por um único advogado. Mas, havendo ainda que um princípio de litígio, é interessante que cada parte esteja assistida por um advogado e, preferencialmente, especialista em direito de família. É indispensável. Sim. Agora, só uma questão, nós vamos voltar para o tema, mas
o problema do cartório, fazer os divórcios, inventários, acabou acontecendo em algumas comarcas. Estou falando em nível de estado de São Paulo. Não imagino que esteja acontecendo fora do país. Do estado, perdão. Dos cartórios terem um esqueminha com um advogado ali. Isso acontece aqui na capital? Como é que está essa situação? Infelizmente, é uma realidade que acontece, né? Por lei, até a própria resolução do CNJ proíbe que os cartórios, tanto o oficial quanto os escreventes, indiquem advogados. Então, ou seja, se você for realizar o divórcio em um cartório e o oficial, ou seja, o tabelião ou o funcionário do cartório te indicar um advogado, corre porque é cilada, porque isso é proibido em lei, né? Você tem que procurar um advogado com base na confiança. Você tem que confiar no profissional que você vai contratar. Se o advogado é indicado pelo tabelião ou pelo escrevente do cartório, quem garante que o advogado vai estar, de fato, defendendo os seus interesses? Exatamente. Isso é só uma curiosidade, a gente já vai voltar para o tema aqui agora, porque a doutora Dalila deve lembrar disso, e nós vimos muito isso acontecendo logo no começo, né? O tema que o senhor trouxe aqui, nós estamos falando de divórcio direto de 2010 em diante. Sim. 2010 em diante já estava acontecendo isso. Então já tinha todo um esqueminha ali. O advogado, às vezes, já era muito parceiro do cartório. O inventário já ocorria, né? Já ocorria. O inventário só mudou o tipo de ação, né? Exatamente. Então ainda mais em comarcas pequenas, onde às vezes é um único cartório, né, de um único tabelionato de notas, e muitas vezes é uma cidade pequena que tem poucos advogados, né? Então acaba meio que fechando esse ciclo, e muitas vezes o próprio cartorário acabava indicando o advogado, mas isso não é permitido em lei. E a advocacia tem que combater isso, né? Na verdade. Com certeza. Bom, muito bem, vamos dar sequência aqui agora para o nosso assunto. Nós entendemos que é possível, mas que precisa da validação judicial. Voltando agora, então, para o tema, não tem muita utilidade prática essa resolução. Não. Veja bem, se já há um consenso com relação ao divórcio, com relação à guarda, visitas e alimentos e partilha de bens, não haveria necessidade de fazer em 2 atos. Então no cartório eu vou fazer o divórcio e judicialmente eu vou discutir questões relativas aos filhos menores ou incapazes. Não há, não faz o menor sentido, né, você dividir essa ação. Se já há esse consenso geral com relação a todos os tópicos, basta ajuizar uma única ação onde o juiz homologará tanto o divórcio quanto as questões relativas aos filhos. Doutora Dalila, a senhora não enxerga isso como uma... Eu estou perguntando, mas porque eu estou vendo essa possibilidade. Como formas de minar a atuação da advocacia, como assim? A gente vem enfrentando, ao longo dos anos, muitos atos do judiciário, do CNJ, que começam a dizer, olha, não precisa de advogado, não precisa de advogado para fazer isso, não precisa de advogado para fazer aquilo, não precisa de advogado, não precisa de... E a gente vem assistindo isso, no meu ponto de vista, não sei se é o mesmo da senhora, mas nós estamos assistindo a cada dia menos necessidade imposta pelos próprios tribunais superiores nossos da participação da advocacia. A senhora enxerga desse jeito, doutora Dalila? Qual que é o teu ponto de vista? Penso da mesma forma e vejo mais. A OAB meio que deixa acontecer. Eu não vejo intervenção da OAB para poder fiscalizar melhor e não deixar avançar tanto os tentáculos ali para poder tirar do advogado. Porque a advocacia é fundamental para o exercício do direito da pessoa. Então, nada melhor do que um advogado com todo o teu preparo, que ele possa, conhecimento de lei, né, do que um cartorário que ele vai redigir, que na maioria das vezes torna um ato mecânico. Porque vai estar o copia e cola lá e não tem a interação, não é a interação humana que eu poderia dizer. Porque o advogado ele consegue passar um pouco de humanidade, ele consegue tirar isso do caso e ali não, ali você vai estar um copia e cola, o termo de visitação vai estar pronto. No cartório vai ser mais ou menos assim. E aí eu acho que vai perder um pouco aí da parte humana aí
igual está ocorrendo, né? A inteligência artificial está tomando conta, mas é uma coisa necessária. Só que dessa parte não há necessidade. Eu acho assim, tem que ter a intervenção do advogado e tem que ter os meios corretos na justiça, não no cartório. Sim. Eu sou um pouco... Se me permitem acrescentar Claro. uma informação, recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível, por exemplo, as partes solicitar alimentos em juízo sem a participação do advogado. Esse é um tema complexo porque muitas vezes a parte ela não entende até onde vai o direito dela ou aonde começa o direito dela. Então, a justiça, ao permitir que as partes postulem alimentos em favor dos filhos menores ou incapazes, sem a presença do advogado, é uma afronta. E veja que, a exemplo do que foi feito em São Paulo, a OAB de São Paulo simplesmente emitiu apenas uma nota de repúdio, né? Então, é muito complicado a gente dar a possibilidade das pessoas postularem os alimentos sem o acompanhamento e sem o aconselhamento profissional de um especialista. E não é só nessa área de alimentos, doutor, porque no juizado, estou olhando na visão previdenciária, que tem no juizado se você entra sem advogado. Eu já peguei casos que você não tem como reverter, porque a pessoa chega lá, eu quero isso. Quem atende vai dar isso, porque pediu, né? Você pediu A, vai receber A. Só que ela teria muito mais direitos e depois passa o tempo, aí não tem como reverter. Então, é uma coisa que mata um direito ali por falta de conhecimento técnico, que a pessoa não encontra. E não sei, seria mais ou menos esse paralelo com a seara de família. Né? Exatamente, doutora. Há questões que muitas vezes as partes podem, de fato, postular no juizado especial sem a presença do advogado, só que muitas vezes elas acabam se prejudicando. Sim, sim. Né? Elas não alcançam um direito que elas tanto pretendem. E quando, em caso de recurso, é obrigatória a presença do advogado, quando ela chega e traz o caso para o advogado... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Dá dó. É um absurdo. É um absurdo porque a advocacia é essencial para a manutenção da justiça. É essencial para a sociedade, é essencial para a manutenção da democracia. Aquele jargão antigo, sem advogado não se faz justiça, é verdadeiro. Só que aquele jargão hoje caiu por terra, porque a doutora Dalila trouxe um tema aqui que, pelo que eu entendi, a OAB está assistindo a advocacia perder espaço, a advocacia deixar de ser ativa e participativa da sociedade, promovendo justiça, que é a nossa função, em prol de cada vez mais nós estarmos sendo menos necessários. Ora, essa imposição não deveria estar acontecendo, né? Agora é ponto de vista, né? É pinga-fogo mesmo, doutora Dalila, que eu estou colocando a senhora numa berlinda aqui, mas a verdade é essa. Nós temos aí representantes hoje, que é a nossa instituição, que não poderia estar vendo isso, fazendo nota de repúdio. Não é nota de repúdio, é greve geral, é manifestação, não pode acontecer. Não tem nada concreto, né? Nota de repúdio eu faço aqui agora, uma nota de repúdio, a nossa instituição está calada frente aos desmandos. Então, é complicado. A advocacia está perdendo espaço, né, na sociedade. Sim, totalmente. E cada vez menos necessários. Isso é horrível. Porque nós temos 1 milhão de advogados no país hoje. 1 milhão de advogados que muitos, em sua maioria, estão com necessidades financeiras. Nós estamos falando aí 70%, 80% desses advogados que não militam efetivamente. Está trabalhando numa empresa, há um salário de R$1.000, R$2.000, R$3.000, está trabalhando em algum outro lugar, não exercem a função. E os que exercem estão se digladiando por um honorário de R$500. E nós, enquanto instituição, estamos aqui assistindo. Nós hoje somos o papel do Estado, né? Somos o gordão. Lembra que a gente assistia nas aulas de introdução ao direito? Sim. Né? A gente perde o cartório. O cartório está com mais força do que nós. Exatamente.
Sim. Então, quero ouvir a opinião da doutora Dalila sobre esse tema também e também já o seu posicionamento, doutora, sobre essa questão, porque é fundamental. Como que a senhora está enxergando a questão da ordem, a nossa representatividade? Eu acho que nós temos que ser firmes, né? A advocacia ela é essencial para a manutenção da justiça, ela é essencial para a sociedade. E a gente, cada dia mais, está vendo que o advogado é mais desrespeitado, é mais... O que a senhora enxerga disso, doutora? Pode passar a sua posição também. A minha posição já quase que eu passei, né? Eu acho dessa forma mesmo que a OAB antes ela tinha antes não, acho que sempre teve tem uma força, né, na sociedade muito muito forte. E nos últimos tempos cada vez mais perde espaço e não tem uma força uma figura que vai lá e briga pelos direitos do advogado. Igual falou, nota de repúdio. Nota de repúdio é muito simples fazer nota de repúdio, né? E é só aquele momento. Só que não tem uma ação efetiva que faça com que os advogados sejam melhor vistos. Até não tem nenhuma campanha para falar assim da necessidade do advogado, que o advogado é essencial à justiça. Tem lá a nota de repúdio quando sai uma medida dessa que tira um pouco até da mão de obra do advogado, né? Porque o Sejusc, por exemplo, eu acho assim, o Sejusc é ótimo, só que quantos advogados deixam de ter uma oportunidade de trabalho ali, né? Sendo que ele está preparado para poder exercer como cidadão, ou também, né? O advogado e cidadão, a lutar pelos direitos do cliente, e aí tem uma instituição que vai lá e faz o serviço e vai tirando espaço do advogado. E a OAB se cala, né? Não podemos, né? Não podemos continuar. Lembro que bem antigamente, logo que eu me formei, existiam aqueles adesivos que a gente tinha orgulho, lembra? Sim. Sem advogado não se faz justiça. Ou sou advogado. Consulte uma advogada. Sim, a gente andava com isso aí, era gostoso, porque nós tínhamos orgulho. Bom, voltando ao tema, o cronômetro aqui, ele é muito cruel, porque o negócio passa muito rápido aqui, né? Nós estamos aqui nos nossos minutos finais já, doutor. Eu vou pedir para que o senhor faça um apanhadão aí das considerações todas desse tema importante que o senhor trouxe para nós. E agora, sem a parte política de ordem, nós vamos trazer a parte social, que é claro, o importante aqui do negócio, né? As suas considerações finais para essa câmera aqui. Para essa câmera, ok. Bom, vamos lá. Se você está em processo de divórcio, é um momento muito delicado. A gente sabe que nenhuma separação ou divórcio é fácil por conta de toda a história e por conta de todo o sentimento que tem, né, no término de um relacionamento, com ou sem filhos, né? Então, por esse motivo, é essencial que você busque a ajuda profissional de um advogado especialista em direito de família e, se for o caso, se houver a necessidade, também busque terapia com psicólogos. Sensacional. Doutor, uma pergunta que surgiu agora também. Como fica o Ministério Público nessa situação do inventário em cartório? O Ministério Público ele atua como fiscal da lei, né? Nos casos de inventário extrajudicial com herdeiros menores ou incapazes, o tabelião ele pode lavrar a escritura pública, só que o registro depende de prévia anuência do Ministério Público, e desde que o quinhão da parte do herdeiro menor seja reservado. Ou seja, o tabelião ele pode sim fazer o inventário extrajudicial com herdeiros menores ou incapazes, desde que tenha a anuência do Ministério Público e reservada a cota à parte, o quinhão hereditário do menor, tá? E sempre com a presença obrigatória de um advogado. Entendi. Então, para o Ministério Público ser ativo, vai ter ação judicial do mesmo jeito, ou não? Não necessariamente. A lei, como é uma medida muito recente, a resolução 571 do CNJ, ele só estabelece que o tabelião deve enviar o expediente para o Ministério Público anuir ou não. Caso o Ministério Público impugne a escritura pública, aí sim a questão deve ser decidida em ação judicial. Entendi. Sensacional, doutor. Queremos agradecer a presença do senhor com esse tema importantíssimo. Doutora Dalila Correia, suas considerações finais.
O que eu tenho para dizer em relação a... Nossa, deu um branco. Cortei. Tranquilo. Quero agradecer a presença do Dr. César, que falou sobre os fatos que envolvem o divórcio em cartório. O Dr. Targino também, pela oportunidade de estar aqui novamente. E é isso aí. Muito bem. Nossos agradecimentos a todos vocês que acompanham o Fato Jurídico. Nós vamos pedir para que você recomende, indique o Fato Jurídico, indique os nossos amigos que vêm aqui, falam temas importantíssimos e relevantes para a advocacia. E continuem nos acompanhando. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.